Olá! Você já ouviu o termo desalentado? A classificação é aplicada a pessoas que estão desempregadas, mas que por algum motivo não estão à procura de trabalho. A palavra não é muito conhecida mesmo, mas o número de pessoas nesta situação não para de crescer. Teura Ferreira tem 30 anos, é fisioterapeuta e faz especialização em osteopatia, um método que utiliza as mãos no tratamento terapêutico de dores no corpo. Ela está em idade ativa e condições de trabalhar, mas no momento não está procurando emprego. Não estou procurando porque, primeiro, a minha prioridade é o meu filho, né? Ele tem 1 ano e 8 meses e, no caso, na minha área, é muito difícil de eu achar um emprego que tenha um salário que realmente vale a pena, né, de eu deixar meu filho numa creche, deixar de ficar com ele para poder trabalhar. A Teura faz parte de um grupo classificatório chamado de desalentados. São pessoas que estão desempregadas, mas que por algum motivo não estão mais procurando emprego. Quase 5 milhões de brasileiros estão nessa situação, um universo que não para de aumentar. Desalento mostra o desencanto de algumas pessoas em procurar emprego, seja porque elas não encontram emprego, seja porque elas se consideram ou velhas demais ou novas demais para ocupar uma vaga, ou porque elas se consideram até capacitadas demais ou capacitadas de menos para aquela vaga. Então, para o que elas podem trabalhar não há vaga no momento. Então, elas simplesmente desistiram. Para o especialista e professor de economia, Carlos Alberto Ramos, um motivo para a desistência seriam os custos da busca por emprego. Muitas vezes as pessoas não têm custos, não têm dinheiro para arcar com esses custos. Por isso existem seguros-desemprego. Seguro-desemprego em todo lugar do mundo. No Brasil tem o FGTS, tem o seguro-desemprego. Teoricamente, para possibilitar que a pessoa que está desempregada tenha dinheiro suficiente para viver bem o seu padrão de vida e, além disso, procurar emprego. Entre os estados brasileiros, Alagoas e Maranhão registraram a maior taxa. Somente a região Nordeste concentra mais de 60% dos desalentados do país. Mas quais seriam as soluções? O economista lista algumas possibilidades para reverter o quadro. O primeiro passo é o crescimento econômico. Depois são alterações na legislação trabalhista que de alguma forma permitam contratações mais rápidas. E por último, mecanismos de intervenção que de alguma forma que se denomina intermediação da mão de obra, que de alguma forma coloque aos desempregados, aquelas pessoas que estão procurando emprego, disponibiliza informações sobre em que setores e que profissões estão gerando vagas. O incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro gerou uma dúvida nos brasileiros. Será que todo o nosso patrimônio histórico está em risco? No arquivo do Senado, o cuidado com a preservação é constante. Aqui estão guardados muitos documentos valiosos. Com o incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro, muitas notícias falsas circularam por aí, inclusive a de que a Lei Áurea havia sido queimada. Mas não, a lei que aboliu a escravidão assinada pela Princesa Isabel em 1888 está sob a guarda do Senado Federal. O projeto de lei encerrando a escravidão começou na Câmara, ele foi apresentado na Câmara dos Deputados. Depois de aprovado, ele foi enviado para o Senado e aqui ele foi aprovado. Uma vez que ele foi aprovado, ele, assim como hoje, ele é enviado para a sanção do Executivo, que na época foi a Princesa Isabel. E ela assinou, mas no caso, curiosamente, nesse caso, ela, só um parêntese histórico, ela veio até o Senado, o Palácio do Senado, para assinar essa documentação. Então, o autógrafo da Lei Áurea, no momento em que a lei passou a valer, foi quando ele foi assinado no Senado Federal. Muitas pessoas já viram a Lei Áurea aqui no Senado, que a gente tem todo o processo, inclusive o autógrafo da Princesa Isabel. As pessoas choram, cada um tem uma reação, mas tem uma reação boa, uma reação de sentimento. Eu faço parte dessa nação, dessa cultura, essa língua que me une, essa história. Assim como a Lei Áurea, o Senado é guardião de outros documentos abolicionistas, como a Lei do Ventre Livre e a Lei do Sexagenário. Aqui também está guardado o livro de posse de todos os presidentes, os originais das constituições, do projeto que mudou a capital do país e há ainda os documentos oficiais das renúncias dos presidentes Fernando Collor e Jânio Quadros.
Para entrar no arquivo do Senado só assim, com toda essa proteção, tanto para mim quanto para os documentos, é que para conservar esse acervo é preciso impedir que fatores externos possam contaminar os documentos. Para evitar traças e fungos, o arquivo é climatizado e conta com equipamentos para controlar tanto a temperatura quanto a umidade. Há também controle de acesso por biometria, câmeras de monitoramento e equipamentos para prevenir incêndios. Mas o Senado está investindo em melhorias e o arquivo deve passar por uma reforma para aumentar ainda mais a segurança. Foi realizado também um convênio com a Universidade de Brasília para atualizar os parâmetros de gestão de arquivo do acervo. E um dos objetivos é permitir o acesso via internet de tudo que está guardado aqui. Nós vamos fazer a descrição dessa documentação, daqui é permanente, para disponibilizar ao público. Com isso, a gente facilita a pesquisa, estimula a transparência ativa do Senado e, ao mesmo tempo, preserva os documentos, porque uma vez que eles forem digitalizados e divulgados, a gente não precisa mais acessar essa documentação, só para a manutenção da preservação. É natural a gente ter dentro da gente essa necessidade de preservação do passado e essa necessidade de ter acesso aos documentos, aos livros, aos objetos que contam a nossa história. E assim como guarda documentos históricos, o Senado preserva também peças valiosas do seu mobiliário. Criado em 1991, o Museu do Senado tem mais de 3.000 peças, que contam um pouco da história do Senado e do país. Por trás das formas modernistas de Niemeyer, preciosidades históricas, móveis, esculturas, tapeçarias, documentos, quadros como este óleo sobre tela de Gustave Rastoy, que mostra a assinatura da primeira Constituição da República, gravuras e outros objetos que vieram das antigas sedes do Senado no Rio de Janeiro, os Palácios Monroe e Conde dos Arcos. E também arte moderna, como o vitral de Mariane Perrette, esculturas de Sesquiate e este painel de blocos vermelhos de Atos Bulcão. O Museu do Senado guarda um pedaço importante da história política e cultural do país. A história do Senado brasileiro é uma história muito grande, que não é, evidentemente, só a história do Senado em Brasília. E um museu histórico do Senado, ele comportará a transmissão dessa história, desse conhecimento sobre o legislativo brasileiro para todos os visitantes, uma história que é muito grande. Portanto, tudo que sobrou de acervo histórico, de mobília, né, objetos, etc., é fundamental para a preservação da memória e para o resgate sempre, constante, cotidiano, da história do Legislativo Nacional. Quem visita o Congresso pela primeira vez quase sempre se surpreende. Achei muito bonito, eu acho assim que tem que preservar, tem que mostrar mais, inclusive. Me surpreendi muito, muito interessante mesmo, bastante peças da antiguidade, nossa história mesmo, contada aqui no museu. A gente foi até surpreendido, a gente não sabia que tinha aqui, aí nós fizemos uma visita aqui no Congresso. Com cerca de 3.000 peças, o acervo do Museu do Senado não fica limitado a essas 4 paredes. As obras se espalham por vários espaços. Aqui na frente, essa tapeçaria de Burle Marx, de 1973, decora o Salão Negro do Congresso. As obras do acervo também são usadas para fazer a ambientação de exposições temporárias, como esta, que comemora os 130 anos da abolição da escravatura. Esse conjunto de móveis, conhecido como plenarinho, veio do Palácio Monroe, no Rio de Janeiro, assim como o lustre, que foi restaurado pela equipe do Museu do Senado. Peças do mobiliário e outras obras do acervo decoram salões, corredores e gabinetes. Neste, móveis de design de Sérgio Rodrigues e quadros de artistas importantes, como o de Maria Bonomi. Neste outro, uma obra curiosa, desenhos feitos na parede por Niemeyer, numa visita ao amigo, o ex-senador Darcy Ribeiro, que ocupava o gabinete nos anos 90. Os famosos azulejos de Atos Bulcão também enfeitam jardins internos da casa. Cuidados especiais garantem a preservação desse patrimônio valioso.
Nós temos um conjunto de restauradores e conservadores que revisitam essas peças com certa periodicidade para promover higienizações, que é o caso mais básico, que é tirar poeira, com o tempo vai sendo incorporada, e eventualmente uma ação mais drástica, como eventualmente uma restauração. Se uma obra de arte sofre um acidente, ou se sofre uma insolação, ou se sofre um vandalismo, que também pode acontecer, nós somos visitados por 180 mil pessoas todos os anos. A última obra adquirida pelo museu ainda está encaixotada. Um vitral que pertenceu ao Palácio Monro. Quando o Palácio Monro foi demolido, ele foi adquirido por uma família carioca, foi incorporado à decoração da própria casa e hoje o Senado Federal conseguiu resgatar essa peça. Ele é importante não apenas porque retrata 40 anos da Constituição, mas porque ele foi cenário e iluminou as mentes de muitas pessoas durante o período em que o Senado existiu no Palácio Monro e muitas discussões foram travadas à luz desse vitral que passava na atmosfera do Rio de Janeiro e iluminava o Palácio Monro por dentro, passou por esse vitral. O esvaziamento da Unasul, a União de Nações Sul-Americanas, enfraqueceu o processo de integração continental e potências extra-regionais buscam espaço no continente sul-americano. Firmar posição no plano regional e abrir novos mercados internacionais são desafios que se apresentam para o presidente que assumir em 2019. Esse é o tema da terceira reportagem da série sobre o futuro das relações exteriores brasileiras que o Senado Notícias apresenta agora. A sede da Unasul em Quito, no Equador, deverá ser transformada em uma universidade dos povos indígenas. Ao anunciar que vai pedir o prédio de volta, o presidente do Equador, Lenín Moreno, disse que a organização está abandonada e que o edifício se transformou em um elefante branco. A Unasul receberá outra sede, segundo Moreno, mas não com o brilho atual. Será um sinal do fim de um ambicioso projeto de integração regional ou de adaptação a novos tempos? Em abril deste ano, os ministros de Relações Exteriores do Brasil e de mais 5 países, Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai e Peru, anunciaram a decisão de suspender a participação nas reuniões da Unasul, a União de Países da América do Sul. Eles tomaram a decisão depois que a Venezuela de Nicolás Maduro vetou a candidatura de um argentino, indicado pelo presidente Maurício Macri, ao cargo de secretário-geral da Unasul. Ao mesmo tempo, a crise política na Venezuela é acompanhada com atenção por Washington, Moscou e Pequim. Como observa o secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Hussein Kalut, o Brasil deve estar atento à presença de outros países no tabuleiro político regional. Começaria primeiro pela América do Sul. Que papel o Brasil gostaria de desempenhar na América do Sul na próxima década? Hoje, cada vez mais, potências extra-regionais operam no vácuo do poder deixado pelo Brasil nos últimos anos. Na hora de definir estratégias de política externa, o novo governo brasileiro deverá manter a prioridade para a América do Sul, mas terá de adaptar a sua política a um novo momento na região. A integração da América do Sul está inscrita na Constituição. É o artigo 4º da Constituição. É por isso que todos os governos, depois da Constituição de 88, investiram em apoiar a integração latino-americana. O próximo governo que vier eleito das eleições terá suas prioridades e tudo, mas como todo governo respeita a Constituição, eu entendo que também a integração seguirá sendo uma prioridade. Como lembra Simões, que será embaixador brasileiro em Montevidéu, as mudanças poderão atingir a Unasul e a CELAC, órgão de integração regional criado em 2010. A CELAC e a Unasul tiveram um papel muito importante num determinado momento. Hoje, a realidade internacional mudou, então é importante que a gente também saiba adaptar isso. E o Mercosul? Como deve ficar a relação entre o Brasil e seus sócios no mercado comum do Sul? Na opinião do ex-ministro Celso Laffer, o grupo vive um bom momento. Eu acho que há muita convergência com a Argentina, que é muito positivo. Eu acho que
tanto o Uruguai quanto o Paraguai, por gravitação natural, se sentirão à vontade com essa nova fase dinâmica do Mercosul, que eu acho que caminha como deveria caminhar para ser um campo de convergência econômica muito mais do que qualquer outra coisa, e eu vejo isto como algo positivo que está no horizonte nosso. O Mercosul tem pela frente um momento decisivo, a assinatura de um acordo de associação com a União Europeia, um imenso conglomerado de 28 países e mais de 500 milhões de pessoas. O acordo está em negociação há 20 anos e pode ser firmado em breve. Eu acho que o acordo com a União Europeia é um acordo estratégico. Eu devo dizer que eu sempre tive certa relutância em abrir sem contrapartidas suficientes, mas nesse momento eu acho que já estamos num nível de interesse recíproco muito elevado e a maturidade para que isso seja concluído está dada e eu espero que seja possível fazê-lo proximamente. Para Jaguaribe, cuja indicação para embaixador em Berlim foi aprovada pelo Senado, é importante para o Brasil uma Europa forte. A Europa tem sido um ator fundamental para dar equilíbrio a esse contexto. Ela se vê enfraquecida agora em função de algumas questões internas e também de algumas questões externas, mas para o Brasil é muito importante que a Europa volte a se fortalecer e possa atuar de forma sóbria e racional no contexto internacional, juntando-se a outros atores que estão presentes aí. Já tem sido discutida no atual governo a necessidade de formulação de novas diretrizes para as relações com as duas maiores potências do planeta. Precisamos de uma política externa específica para os Estados Unidos. Precisamos dimensionar de uma forma objetiva a nossa relação com a China. Precisamos delinear qual a importância da África no escopo estratégico do Brasil. Talvez o Brasil precise, no futuro, e cabe isso a um futuro presidente, ter uma política asiática específica. As relações internacionais hoje ocorrem na Ásia. Na opinião de especialistas em relações internacionais, o próximo governo deverá ser cuidadoso ao estabelecer o tipo de relação que pretende com a China, maior parceiro comercial do Brasil. O Brasil não pode, vamos dizer assim, se desligar dessas potências emergentes em hipótese nenhuma, até porque os únicos recursos que estão realmente entrando no país vêm dessas relações, né? Mas o Brasil, sobretudo, ele deve ter uma atitude também de negociação mais incisiva. Assim como os Estados Unidos não deve se subordinar a uma demanda americana, pura e simplesmente, nós não podemos aceitar a primeira oferta chinesa. Eu acho que o Brasil tem que negociar. Para esse especialista, a definição da política externa em relação à segunda potência global deve levar em conta as opiniões de empresários e acadêmicos. O setor empresarial, o governo e também o setor acadêmico pode contribuir em estabelecer quais são os interesses, de fato, os interesses nacionais do país, estabelecendo metas de médio e longo prazo, para aí sim poder definir qual é a relação que nós queremos estabelecer com a China. Enquanto nós não tivermos claro quais são os nossos interesses, quais são os nossos objetivos, fica muito difícil para o presidente, seja ele quem for, estabelecer qual é o padrão de relacionamento melhor ou ideal para o Brasil. O Rio Grande do Sul tem 497 municípios e uma população estimada de 11.323.000 pessoas, segundo o IBGE. 8.355.000 gaúchos estão aptos a votar nas eleições deste ano. Eles vão eleger 2 senadores. Veja quem são os candidatos. Rio Grande do Sul. Abigail Pereira tem 58 anos, é formada em pedagogia com pós-graduação em psicopedagogia. Foi secretária de turismo e atualmente trabalha na Biblioteca Municipal de Caxias. Ana Varela tem 38 anos, possui ensino médio completo e é corretora de imóveis, títulos e valores. Beto Albuquerque tem 55 anos e é advogado. Foi secretário do Rio Grande do Sul, além de deputado federal e estadual.
Carmen Flores tem 65 anos e é empresária e comerciante no ramo de imóveis. Dona da loja, Carmen Flores. Kleber Soares tem 45 anos e é professor, com formação em História. Atualmente trabalha nos Correios. Sandra Weber tem 57 anos e é formada em Medicina, com especialização e mestrado em Cardiologia. Já atuou como professora na área e atualmente trabalha como cardiologista e clínica geral. João Augusto tem 49 anos e é secretário de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores de Correios e Telégrafos do Estado. José Fogaça tem 71 anos, é formado em Direito e lecionou nas faculdades do Estado. Já atuou como prefeito de Porto Alegre, deputado estadual e foi senador da República 2 vezes. Também já foi comentarista de rádio. Luiz Carlos Reis tem 67 anos e é formado em Engenharia Agronômica. Foi secretário municipal da Agricultura e prefeito de São Borja. Atualmente está em seu 5º mandato como deputado federal. Luiz Devoair tem 52 anos, possui ensino médio completo e trabalha nos Correios. Machado tem 63 anos, é formado em administração de empresas e atuou na Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Porto Alegre por 31 anos. Mário Berndt tem 68 anos, é formado em Medicina e já foi diretor de hospital, presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul e deputado estadual. Marli Schauli tem 61 anos e é professora aposentada com graduação e pós-graduação em Geografia. Paulo Paim foi operário, metalúrgico e líder sindical. Atuou como deputado federal por 4 mandatos e atualmente está em seu 2º mandato como senador da República. Homer Gex tem 53 anos, é advogado e professor de cursos preparatórios para concurso na área de Direito. 1.175.000 pessoas vão votar nas eleições em Rondônia. 80% dos eleitores vão votar usando a biometria. Conheça os candidatos ao Senado por Rondônia. Rondônia. Aloísio Vidal tem 50 anos, formado em Psicologia, é pastor presbiteriano. Já foi candidato a prefeito de Porto Velho. Bosco da Federal tem 62 anos e é formado em Direito. Policial Federal, já disputou eleições para vereador e deputado federal. Carlos Magno tem 60 anos, já foi prefeito de Ouro Preto do Oeste e deputado federal. Confúcio Moura tem 70 anos e é médico. Já foi deputado federal e governador de Rondônia por 2 mandatos. Fabrício Jurado tem 42 anos e é advogado. É conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Fátima Cleide tem 55 anos e é formada em letras. Servidora pública federal, já foi senadora da República. Jane Bagatoli tem 57 anos. Nascido em Santa Catarina, mora em Rondônia desde a década de 70. Pecuarista, agricultor e empresário. Gesualdo Pires tem 59 anos, é graduado em Engenharia Civil. Já foi deputado estadual e prefeito de Ji-Paraná. Marcos Rogério tem 40 anos e é bacharel em Direito. Já foi vereador de Ji-Paraná e atualmente exerce o 2º mandato de deputado federal. Pastor Edésio Fernandes tem 49 anos, pastor evangélico, atualmente é vereador em Porto Velho. Ted Wilson tem 48 anos e é empresário. Já disputou a eleição para deputado federal. Tito da Paz tem 60 anos e é graduado em Direito. Policial Civil, já foi presidente do sindicato da categoria no estado. Valdir Halp tem 63 anos e é formado em administração de empresas. Já foi vereador de Cacoal, prefeito de Rolim de Moura e governador de Rondônia. Atualmente é senador. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.